Gente querida, no episódio de hoje falaremos sobre a Guerra das 5 cidades do Jordão contra as 4 cidades do Oriente, conhecida como a Guerra dos Reis. Por 12 anos, as 5 cidades-estados da planície do Jordão pagavam tributo a Quedorlaomer, além de outras possíveis e indesejadas responsabilidades que lhes custavam recursos e tempo. E após todos esses anos, os reis destas cidades resolveram descontinuar essa servidão por meios militares. Falaremos ainda sobre os reis e suas cidades, sobre todos os povos destas localidades, sobre como Abraão venceu os adversários para resgatar Ló. Falaremos sobre a pessoa de Melquisedeque, abordaremos a questão do dízimo detalhadamente e muito mais. Se você ainda não é inscrito no Música e Teologia, inscreva-se agora, ative as notificações e aproveite o conteúdo exclusivo que o canal tem a oferecer através de suas séries e de seus louvores. As opiniões de grandes teólogos e estudiosos da Bíblia e de diversas áreas como a arqueologia, a filosofia, a antropologia, a história, a linguística e tantas outras são utilizadas para uma correta hermenêutica e exegese bíblica que irá ampliar seus conhecimentos em relação à palavra de Deus. E com isso, não somente difundir a educação cristã, mas incentivar você a desenvolver o senso crítico e analítico em relação aos assuntos emergentes no cotidiano, concernentes às Escrituras Sagradas, como também estimular e encorajar você no aprofundamento e na aquisição de novos conhecimentos. Nos 2 primeiros versículos nos são apresentados os 4 reis das cidades-estados do Oriente e das 5 cidades-estados da planície do Jordão. No entanto, os 5 reis destas 5 cidades-estados que estavam sendo subjugadas quiseram dar um basta ao jugo estabelecido por Quedorlaomer, e isso representou uma declaração de guerra. Eles estavam acostumados a pagar um tributo anual, a fim de não serem vítimas das expedições saqueadoras de Quedorlaomer, que, segundo os estudiosos, era um verdadeiro matador de homens. A raça humana tinha ainda seus 3 progenitores, Sem, Cã e Jafé, vivendo entre eles, pela própria presença dos quais eram admoestados de que todos eles provieram de uma só família e de uma só arca. Além disso, a memória de sua comum origem era um sacro penhor da relação fraternal que deveria uni-los para ajudar uns aos outros por ofícios mútuos e bons. Contudo, a ambição prevaleceu de tal modo que assaltavam uns aos outros de todos os lados, com espada e armadura, e cada um tentava subjugar os demais. E aqui, a ambição de Quedorlaomer era a tocha da guerra. Quedorlaomer era o líder dos outros 3 reis, e ele, inflamado com o desejo de triunfar, os arrastou numa confederação hostil. E o orgulho obrigou os homens de Sodoma e seus aliados a lançarem mão das armas com o propósito de se livrar do jugo. Segundo as evidências linguísticas e cronológicas, os nomes desses vários reis estão perdidos para a história, embora sejam conhecidos os locais que eles governavam. Com as novas descobertas, as diferenças linguísticas não sustentam mais a ideia que alguns estudiosos tinham de que Anrafel pudesse ser identificado com Hammurabi e que ele teria sido líder e não Quedorlaomer. Não há mais como sustentar estes argumentos com seriedade. Até porque Anrafel é o nome amorreu ou acádio e Sinar é babilônico. Anrafel era, provavelmente, um príncipe de menor importância na Mesopotâmia inferior. Ele era o rei de Sinar ou Sinear. Esta é uma das designações, talvez a mais antiga, para indicar o território da Babilônia. Este nome já havia aparecido em Gênesis 10, versículo 10 e 11, versículo 2, sendo local das cidades de Babel, Erech, Acade e Calné. Alguns estudiosos ligam o nome Arioque com Eri-Acu, filho de Kudur-Mabuk. Estes nomes são comuns nos textos do 2º milênio a.C., conforme se vê nos textos de Mari. A cidade de Elazar ficava ao sul da Babilônia, entre Ur e Erech, à margem esquerda do grande canal Shat-Enlil. Uma colina próxima de Senqueret tem sido identificada como o local moderno. Essa área era um centro da fé religiosa que promovia a adoração ao sol. A forma babilônica desse nome é Larsa, que os gregos chamavam de Larissa. Não dispomos de nenhuma informação quanto à fundação desse lugar, mas por volta do ano 2400 a.C., este local já era um centro populacional importante. Os reis de Elazar também controlavam as regiões próximas da Suméria e da Acádia.
Somente 2 nomes são historicamente conhecidos, vindos daquela área, naqueles tempos remotos, a saber, Nur-Haman e Sin-Indina, que foram governantes daquela parte da Babilônia. O último desses homens, a ser mencionado, construiu o canal que ligou Shat-Enil ao rio Tigre. Pouco depois dessa construção, os elamitas conquistaram a área. Kudur-Mabuk enviou seu filho, Eri-Aku, para tentar controlar a situação. Nas inscrições babilônicas, Eri-Aku aparece com a forma de Rin-Sin. Hammurabi, rei da Babilônia, mais tarde tomou esse território e anexou ao seu próprio império, trazendo assim à existência o Império da Babilônia. A identificação de Larsa com Elazar tem sido consubstanciada por muitos eruditos, mas mesmo assim restam dúvidas. Outras ideias têm sido sugeridas, como Lanzura entre Carquemes e Arã, no norte da Síria. Alguma confirmação para essa conjectura talvez se ache no apócrifo do Mar Morto, que diz que o reino de Arioque era Kiptiwik, talvez a Capadócia. Então, se o rei Tidal, mencionado neste versículo, puder ser identificado com Tudalia, 2 daqueles 4 reis poderiam ser nativos de Anatólia, embora tudo isso seja muito incerto. Em relação ao nome Kedorlaomer, a primeira parte, Kudu ou Kuti, é a palavra elamita que significa servo. Nas combinações, usualmente esse nome era vinculado ao nome de alguma divindade. A segunda parte do nome Laomer talvez seja uma referência à deusa Lakamar, que aparece nos textos acádicos de Ágada, bem como no registro em babilônico antigo, Mari. O nome é próprio ao período de cerca de 2000 a 1700 a.C. Algumas coligações políticas, como esta descrita no capítulo de Gênesis, referentes a Kedorlaomer, são refletidas nos textos cuneiformes do 2º milênio a.C. Porém, tem falhado todas as tentativas de identificação específica. Alguns tentam identificar este homem com os chamados tabletes de Kedorlaomer, existentes no Museu Britânico e pertencentes ao século VII a.C. Ali, o rei de Elão é chamado Kukuku-Mau. Alguns estudiosos pensam que isso representa 4 reis, não um só, cada qual representando diferentes períodos de 4 diferentes regiões do mundo, a saber, a Babilônia, sul, o Elão, leste, a Assíria, norte e Goim, oeste. Se isso é verdade, então o 14º capítulo de Gênesis é uma Midrash. Tidal, no hebraico, significa resplendor, renome. Parece que rei de Goim era um título honorífico comum nos anais acadianos. Mas outros estudiosos identificam Goim com Gutium, na Mesopotâmia. Os chamados textos de Mari usam a palavra Gaium para indicar um grupo ou bando. Isso talvez sugira que Tidal era o chefe de uma tribo nômade, sem fronteiras fixas. O nome Tidal parece corresponder a Tudalia I, um governante hitita que, segundo pensam alguns, foi o sucessor de Anitas. Todavia, a identificação é incerta. Onde Goim estaria localizada depende de como identificamos Tidal. A maioria dos estudiosos identifica Tidal como um nome hitita ou sírio, relacionado a Tudalia. E esse é o nome de certa região da Síria. Bera era o rei de Sodoma. Bera, no hebraico, significa presente. Sodoma tem seu nome derivado provavelmente do Vale de Sidim, que em hitita quer dizer sal. O nome fala das planícies de sal e das covas de betume, de um vale que ficava próximo ao Mar Morto, onde se situavam Sodoma e Gomorra. O local é mencionado mais de 50 vezes na Bíblia, na maioria das quais relacionado à incomum natureza pecaminosa que foi punida com julgamento incomum. Birza, nome do rei de Gomorra, significa em hebraico grosso ou forte, ou então filho da iniquidade. Gomorra, em hebraico, parece significar submersão. Um termo árabe cognato possível é gamara, inundar. Gomorra tornou-se proverbial juntamente com Sodoma, como lugar onde imperava uma intolerável iniquidade, até chegar à sua total destruição. No Novo Testamento, Jesus, Paulo, Pedro e Judas referem-se a Sodoma e Gomorra como antigos exemplos da ira retributiva de Deus. De acordo com o texto, Gomorra ficava situada ou no extremo sul ou no extremo leste do território dos cananeus.
Os informes bíblicos indicam que o distrito do Rio Jordão, onde Gomorra estava localizada, juntamente com Sodoma, Admá, Zeboim e Zoar, era uma área produtiva e próspera, densamente povoada. Não se sabe o significado do nome do rei Sinabe, mas Admá significa terra vermelha em hebraico. Alguns identificam Admá com a cidade de Adão, mencionada em Josué 3, versículo 16. Semeber significa esplendor de heroísmo. Ele era o rei de Zeboim, que significa hienas. Zeboim é sempre mencionada depois de Admá, nas 5 vezes em que aparece no Antigo Testamento. Provavelmente, Zeboim foi destruída com Sodoma e Gomorra, cuja história aparece em Gênesis 19, versículo 24 a 29. Posteriormente, Moisés referiu-se à destruição de Zeboim e cidades vizinhas. E Oséias utilizou-se de Zeboim como um exemplo ao julgamento que sobrevém, a mandado de Deus, a cidades malignas. Em relação a Zoar, seu nome significa pequena e é mencionado no Antigo Testamento por 10 vezes. Em Gênesis 14, versículo 2 e 8, o texto explica que outro nome da cidade era Belá. Há intérpretes que pensam que Belá era o nome do governante de Zoar, mas parece que ambos os nomes se referem a um mesmo lugar e que o nome de seu rei não é dado no texto sagrado, ou porque o autor não sabia de seu nome, ou porque ele não era pessoa de fama. Não se sabe a localização exata dessas cidades. As passagens que mencionam essas cidades concordam em localizá-las ao longo da costa sul do Mar Morto. Jamais foi encontrada alguma evidência arqueológica da existência dessas cidades nos locais onde pensamos que devem ter existido. Talvez esteja sob águas rasas do sul do Mar Morto, como supõem alguns. A arqueologia descobriu, no lado sudeste do Mar Morto, cemitérios em Bab-edrá e no Méria, que mostram que, em uma data muito antiga, havia lugarejos na área, muito antes da época em que Israel dominou o território. O versículo 3 nos diz que todos eles se ajuntaram no vale de Sidim, que é o Mar Salgado. Este é outro nome para o Mar Morto. Alguns pensam que o nome significa extensão, mas outros pensam que a palavra deriva-se do hitita Siantas, sal. Neste último caso, descreveria as planícies muito planas de sal e betume de um vale que acompanha por algum espaço as margens do Mar Morto. Esse vale é mencionado somente aqui neste capítulo de Gênesis, como lugar onde Quedorlaomer e seus aliados derrotaram os reis de Sodoma, Gomorra e as demais cidades da Jordânia. Essa expedição, muito provavelmente, ocorreu no século 20 a.C., durante a Idade Média do Bronze. Os exércitos seguiram pelo caminho do rei, até algum lugar próximo do Mar Morto. Há quem pense que o local exato teria sido na porção do extremo sul do Mar Morto, que hoje está submersa, mas já foi uma região emersa. O local está sujeito a muitas oscilações de nível, pelo que somente quando se fizerem mais pesquisas completas é que haverá a possibilidade de uma determinação mais exata do local do Vale de Sidim. Antes disso, tudo não passará de especulação. No 13º ano, as 5 cidades-estados se rebelaram e um ano depois, Quedorlaomer e os reis que estavam com ele começaram o derramamento de sangue. Os Refaíns eram populações de estatura gigantesca que habitavam na Transjordânia. O termo vem da raiz Rafá, e alguns estudiosos têm pensado que essa palavra era usada para denotar os habitantes do mundo inferior. O termo aparece na literatura poética e de sabedoria do Antigo Testamento, bem como nas inscrições fúnebres fenícias de cerca de 300 a.C. Algumas referências mitológicas ugaríticas obscuras também parecem empregar a palavra nesse sentido. Os israelitas, sem dúvida, usavam a palavra para aludirem a pessoas mortas e desaparecidas. Em Jó 26, versículo 5, ao que tudo indica, esses seres são apresentados como dotados de alguma forma de consciência, formando uma espécie de assembleia unida. A passagem de Isaías 26:19, mortos, diz que algum dia eles haverão de ser ressuscitados. Embora em tempos pré-israelitas eles fossem chamados de Refaíns, os moabitas os chamavam de Emins e os amorreus os chamavam de Zanzumins. Eles estavam alistados entre os habitantes do território que Deus prometeu à descendência de Abraão.
Quando o povo de Israel lançou-se à conquista de Canaã, os refaíns pareciam ocupar um extenso território, mas eles eram conhecidos por nomes diversos conforme a localidade. Em Moabe, os refaíns foram finalmente substituídos pelos moabitas, sem dúvida com alguma mescla racial, o que também veio a suceder entre os amonitas. Os refaíns eram gigantes como os filhos de Anak. A Septuaginta, tradução do Antigo Testamento para o grego, chamou-os gigantes. Asterote Carnaim ficava a cerca de 37 quilômetros a leste do Mar da Galileia. A palavra Carnaim, que significa 2 chifres, não aparece nas referências bíblicas como uma referência separada, embora figure como tal em 1 Macabeus 5:26, onde é descrita como cidade grande e fortificada. Fortificada como era, a cidade era quase inconquistável, porquanto os vales que a cercavam eram por demais estreitos. Na época de Abraão, Asterote começou a ser ultrapassada em importância por Carnaim. E na época dos arameus e sírios, Carnaim havia substituído Asterote como capital regional. Os Uzins, ao que parece, também eram uma raça de gigantes da antiguidade. Eles são mencionados exclusivamente neste versículo. Embora muitas autoridades equiparem os Uzins com os Zanzumins, que são mencionados no livro de Deuteronômio, capítulo 2, versículo 20, outros estudiosos encontram sérias objeções a essa suposição. Os Uzins são localizados em An, um lugar que não aparece em nenhuma outra passagem da Bíblia, e que alguns pensam que o nome reflete o nome de Cã, filho de Noé, mas isso é incerto. Sabe-se, todavia, que esse lugar ficava localizado cerca de 30 quilômetros a sudoeste de Irbide, Betel Arbel, mais ou menos a mesma distância a oeste de Ramote Gileade, no distrito de Aglum. Ao que parece, eles eram uma das raças de gigantes da antiguidade, talvez da mesma origem da raça a que pertenciam Golias e outros gigantes mencionados na época de Davi. Os Emins, que no hebraico significa terrores, é um nome que está no plural e designava uma numerosa raça de gigantes que nos dias de Abrão ocupavam a região que os moabitas, tempos mais tarde, vieram a ocupar. Os Emins ocupavam a área ao redor de Kiriataim, que ficava a leste do Mar Morto. Parece que foram os primeiros habitantes históricos conhecidos da área envolvida. Talvez o nome venha de Aima, caso em que significa tribo ou horda. A Bíblia informa-nos que várias etnias ocuparam o lado oriental do Rio Jordão, incluindo os Refaíns em Bazã, os Zanzumins, terras dos Amonitas posteriores, conforme se vê em Deuteronômio 2, versículo 20 e 21. E também havia os Oreus, cujas terras acabaram ocupadas pelos Idumeus, descendentes de Esaú. Segundo Joséfo, Savé Kiriataim, que no hebraico significa planície das cidades gêmeas, era uma cidade que ficava a cerca de 400 metros de Jerusalém, ou seja, muito provavelmente no setor mais amplo ao norte do vale de Inom. Os Oreus têm sido identificados com certos habitantes das cavernas, pois seu nome está relacionado ao termo hebraico Or, que significa monte ou caverna. Talvez haja nisso uma alusão a mineiros. Caso contrário, eles seriam uma população primitiva que realmente residia em cavernas. Alguns estudiosos alegam que os Oreus teriam ligação com a palavra egípcia Uru, que aponta para os Urrianos. Mas alguns eruditos afirmam que as várias referências veterotestamentárias existentes não se ajustam a esse povo, pois os nomes pessoais dos Oreus parecem ser tipicamente semitas, e os Urrianos não eram um povo semita. Mas alguns estudiosos dizem que os Oreus ocidentais não eram semitas, mas os orientais o eram. Neste caso, aqueles do ocidente seriam aparentados dos Urrianos, que aparecem nos textos extrabíblicos do segundo milênio a.C. Fato é que os Oreus eram pessoas relativamente bem conhecidas através dos tabletes cuneiformes escavados pelos arqueólogos em Nuzu e outros sítios arqueológicos. Tal povo invadiu o norte da Mesopotâmia em cerca de 1780 e 1600 a.C. e paulatinamente se espalhou por boa parte da Palestina e da Síria. Por ordem de Iavé, os israelitas tiveram de deixar em paz os territórios que pertenciam aos Oreus,
pois haviam sido dados por Deus como posse a Esaú e seus descendentes. Os descendentes de Esaú praticamente exterminaram os horeus. O Monte Seir é uma cadeia montanhosa que se encontra próxima ao Mar Morto, a leste do Vale de Arabá. Estende-se do Wadi Armon, indo ao sul até as regiões próximas a Acaba moderna. Essa cadeia não impressiona muito, variando entre 180 metros e 1.800 metros, acima do nível do mar. A área era importante para os habitantes, inclusive para os hebreus, pois lucrativas rotas comerciais a cruzavam. Pontos importantes da área incluíam Petra e o Monte Or. Os termos Seir, Monte Seir e Terra de Seir são usados intercambiavelmente, praticamente como sinônimos, e todos se referem ao próprio Edom. El Paran, no hebraico Carvalho das Cavernas, também é o local chamado Monte Paran e Paran. Era um lugar ao sul de Canaã e a oeste do território de Edom, onde os horeus habitavam, em Seir. Era um local ermo, desértico, que se estendia para o oeste até Sur e para o sul até o Golfo Helanítico. A leste ficava o Wadi Arabá, localizado ao norte do Golfo de Acaba. Os montes de Edom, que modernamente chamam-se Cadeia de Jebel Esh Shera, alongam-se a sudoeste do Golfo de Acaba. El Paran é o nome mais antigo de Elat, modernamente Eilat, o porto marítimo do extremo norte do Golfo de Acaba. Após derrotarem estes povos, Kedorlaomer e os reis que estavam com ele voltaram não pela mesma rota, mas por outro caminho, dirigindo-se para o noroeste, onde encontraram outras localidades, que até aqui não tinham sido mencionadas, como é o caso de En-Mishpat, que significa fonte de julgamento em hebraico. Nesse lugar, os antigos habitantes costumavam resolver as suas disputas. Também é chamado Cádiz. Talvez a palavra Cádiz tenha sido acrescentada para garantir que os leitores reconheceriam o local, visto que o outro nome é o mais antigo. Essa fonte e seus arredores formavam um oásis na parte norte da península do Sinai. Ali passou a haver uma fortaleza, um santuário e a sede do governo local. O verso 7 deixa claro que eles espalharam a morte por todos os lugares por onde foram passando. Os amalequitas, que em hebraico significa habitantes do vale, habitavam a região sul da Palestina, entre a Idumeia e o Egito, bem como a leste do Mar Morto e do Monte Seir. De acordo com Joséfo, os amalequitas habitavam Gobolites e Petra, e eram a nação mais aguerrida daquelas regiões. Ele assevera que ocupavam desde Pelúsio, no Egito, até o Mar Vermelho. Ocupavam aquela porção de Israel que coube à tribo de Efraim. Também exerciam influência para o norte, no território dos filisteus e na região de Efraim, conforme se aprende em Juízes 12, versículo 15. O trecho de 1 Samuel 27, versículo 5 a 7, e capítulo 30, versículo 1, mostram que eles lançavam ataques contra aldeias da Filístia, como Ziclag, a poucos quilômetros ao norte de Beer-seba, e que Aques dera a Davi. Depois que Israel iniciou o êxodo, os amalequitas foram os primeiros adversários atacantes. Os amorreus ocupavam um território bastante pequeno, começando da metade do Mar Morto para o norte, para o leste do Mar Morto, passando por cima do mesmo, ao longo da margem oriental do Rio Jordão. Mas, quando os israelitas entraram na Terra Prometida, os amorreus aparentemente ocupavam ambas as margens do Jordão, acima do Mar Morto. Eles eram cananeus e aparentemente a mais poderosa das tribos cananeias. Nas promessas feitas a Abraão, os amorreus foram especificamente mencionados como um dos povos cujo território seria dado à posteridade de Abraão. Quando Israel ocupou a terra, os territórios a leste do Mar Morto, que antes eram dos amorreus, ficaram com a tribo de Ruben, Gade e a meia tribo de Manassés. Os amorreus habitavam em Azozon Tamar, que em hebraico significa poda das palmeiras. Ela é a atual En-Gedi e ficava no lado ocidental do Mar Morto, embora o local exato ainda não tenha sido descoberto. Não ficava muito longe de Sodoma e Gomorra. Talvez fosse a mesma Tamar que foi fortificada por Salomão. Ezequiel diz que a cidade ficava na extremidade sudeste de Israel.
E diante de tanto derramamento de sangue, os 5 reis das cidades do Jordão ordenaram a guerra contra eles no vale de Sidim. A malignidade dos homens não conhecia limites. 4 reis locais guerrearam contra 5. E isso pela simples razão da cobiça. Alguns estudiosos creem que o objetivo da invasão parece ter sido não apenas punir os reis insurgentes, mas também assegurar a importante rota comercial para o Mar Vermelho e as ricas minas na região do Golfo de Acaba. Isso explica a rota um tanto circular que eles seguiram através do deserto, em direção a Cádiz, antes de enfrentarem em batalha a coalizão cananeia. É importante destacar que estes reis não eram monarcas de grandes nações. A imagem de chefes tribais representa melhor o contexto deste texto. Segundo Cuthbert A. Simpson, aqui na Bíblia encontramos a primeira glorificação da guerra. E isso será seguido por muitas crônicas dotadas do mesmo espírito. No Êxodo, em Josué, em Juízes e assim por diante. A literatura mais orgulhosa de outros povos, desde a Ilíada de Homero em diante, está repleta dos ruídos da guerra. A razão para isso é bastante clara. A existência humana sempre foi uma luta. No começo, os homens lutavam contra as feras, a fim de sobreviverem. Depois, buscando campos de caça e alimentos. As brigas de indivíduos expandiram-se até chegarem à ferocidade mútua das tribos. O profundo instinto primário da autopreservação estava à raiz de tudo isso. Os 5 reis que se uniram em aliança defensiva no Vale de Sidim estavam mal preparados para repelir os invasores. O texto nos diz que o Vale de Sidim estava cheio de poços de betume. Talvez diga a respeito a escavações de onde tinha sido extraído o betume. Estão em foco camadas de asfalto natural, bem conhecido pelos gregos e pelos romanos pelo nome de Pix Judaica. O betume continua existindo no lado ocidental do Mar Morto. Escavações antigas em busca desse material continuam visíveis até hoje. Em alguns lugares, o betume aflora a superfície, como se fosse uma fonte de água. Os reis de Sodoma e de Gomorra, fugindo, caíram nestes poços, ao passo que os demais fugiram para um monte. Os vencedores mataram e saquearam todos os bens materiais que as pessoas dali tinham podido acumular no decurso de anos, se perderam. Também perdeu-se todo o alimento estocado, deixando os sobreviventes passando fome. Qualquer que fossem os propósitos dos reis naquele conflito, Deus tinha um plano específico para Ló. Ele foi capturado como prisioneiro de guerra. Ló ergueu os olhos para Sodoma, rumou para Sodoma, e naquele tempo vivia em Sodoma. É possível que você não perceba isso pela conduta dele, mas Ló era um homem justo. Onde foi que ele errou? Enquanto estava no Egito com Abraão, Ló provou um pouco do sabor do mundo e gostou. Em lugar algum, as escrituras registram que Ló tivesse construído um altar e buscado ao Senhor, como fez seu tio Abrão. Abrão era amigo de Deus, mas Ló era amigo do mundo. Com o tempo, Ló acabou conformando-se com o mundo. E quando Sodoma perdeu a guerra, Ló foi condenado junto com o mundo. Se você se identifica com o mundo, então espere sofrer aquilo que o mundo sofre. A captura de Ló foi a forma usada por Deus para discipliná-lo e lembrá-lo de que não devia estar em Sodoma. Sem dúvida, Abraão orava fielmente por seu sobrinho, para que se separasse do mundo e começasse a viver como um verdadeiro estrangeiro e peregrino. Deus disciplina seus filhos porque Ele os ama e quer o melhor para eles. Se não ouvimos as repreensões de Deus, então Ele é obrigado a chamar nossa atenção de algum outro modo, e esse modo normalmente é doloroso. O texto sagrado nos diz que houve um mensageiro que escapou e contou a Abrão o que havia acontecido. É nesse versículo 13 que pela primeira vez aparece o termo hebreu, e esta é a primeira referência à nação hebreia. Agora, Abraão era um hebreu. O propósito divino estava avançando, a despeito da confusão e do conflito dos povos. Agora, Abrão passava a ser reconhecido como o chefe de um clã. Abrão habitava junto dos carvalhais de Manre, o amorreu, irmão de Escol e irmão de Aner. Eles eram confederados de Abrão. Eles eram chefes cananeus, amorreus,
e uniram suas forças às de Abrão. Esses amorreus formavam um pequeno grupo étnico da antiguidade, e não a poderosa onda de invasores amorreus que se derramou tanto sobre a antiga Suméria quanto sobre a região ao ocidente. Os amorreus eram tão proeminentes entre os cananeus que o nome deles podia ser usado para indicar todos os cananeus. Abrão reuniu uma pequena força de milicianos. Eram 318 homens, treinados por ele, possivelmente. Mas ele foi o general e obteve o crédito pela vitória ganha. Isto serve para ilustrar que os reis das cidades-estados eram chefes tribais e não reis no sentido moderno da palavra. Eles perseguiram os reis até Dan. Dan foi o quinto filho de Jacó. Seu nome acabou sendo dado à tribo que dele descendia e depois a esta cidade. Se a perseguição efetuada por Abrão começou em Manre, em Hebrom, e continuou até Dan, então ele percorreu cerca de 250 quilômetros, uma grande distância para a época, ou seja, quase toda a extensão norte-sul de Israel. Provavelmente, Abrão precisou marchar por grande distância antes de encontrar o inimigo. Parece que o versículo 15 indica que quase todos aqueles 250 quilômetros foram percorridos antes de o inimigo ser detectado. Finalmente, em Dan, Abrão os surpreendeu e a batalha deve ter ocorrido nas proximidades daquela cidade. As distâncias cobertas por Abrão nessa perseguição causaram-lhe consideráveis sacrifícios e perdas de tempo. Isso mostra o grande interesse que ele demonstrou por seu sobrinho Ló e pelos familiares deste. As tropas dividiram-se em vários esquadrões, de acordo com algum plano e formação de batalha preparados de antemão. Talvez tenha havido 4 grupos para enfrentar 4 distintos grupos de inimigos. Os intérpretes judeus veem aqui alguma espécie de treinamento e experiência militar na vida de Abrão, que o tinha aprestado para uma eventualidade como aquela. Eles os perseguiram até Ubá, que fica à esquerda, ou seja, ao norte de Damasco, estando o bando de Abrão a olhar para o oriente. Joséfo afirma que a perseguição durou um dia e uma noite, depois que o inimigo foi encontrado. Em Ubá terminam os montes e começa uma grande planície, e isso facilitou os golpes finais do ataque. Obá, no hebraico, significa aquele a quem Iavé incita. Talvez este fosse um lugar vazio entre montes. Tem sido identificada com a moderna Oba, que fica a cerca de 80 quilômetros ao norte de Damasco, na estrada para Palmira. Damasco é uma das mais antigas cidades do mundo e muitos episódios bíblicos estão associados a esse lugar, no Antigo e no Novo Testamento. Houve recuperação completa, ou quase completa, do que se tinha perdido, tanto sob a forma de pessoas como sob a forma de bens materiais. Não fica claro por que aqueles saqueadores se deram ao trabalho de poupar os homens e levá-los como prisioneiros. O padrão comum era ficar com os bens materiais e com as mulheres. Temos aqui, pois, um significativo incidente da graça de Deus. Ló tinha tomado uma série de más decisões e agora merecia um tratamento severo. Contudo, talvez por causa de Abrão, suas grandes perdas foram quase completamente revertidas. Não obstante, ele não aprendeu a lição, pois regressou a Sodoma, somente para perder tudo no juízo divino, que não demorou a cair sobre aquele lugar. Abrão, segundo se vê neste 14º capítulo, começava a tornar-se uma força que todos tinham de levar em conta. Agora, ele era um poder entre outros poderes. Na primeira vez em que se engajou em uma campanha militar, obteve sucesso. Com a notícia de sua vitória, o rei de Sodoma saiu ao encontro de Abrão, pois estava em dívida com ele e queria expressar a sua gratidão. Ademais, havia tudo o que havia sido levado, incluindo as pessoas, e o rei estava ansioso por recuperar a parte que lhe cabia, e encontrou com Abrão no vale de Savé, que é o vale do rei. Ao que parece, ficava localizado perto de Salém, Jerusalém, onde Melquisedeque residia e onde posteriormente foi edificada a cidade de Jerusalém. Muitos eruditos identificam o Vale do Rei com o Vale de Josafá. Não somos informados sobre qual seria esse rei, mas a maioria supõe que este rei seria Melquisedeque. O histórico encontro de Abrão com Melquisedeque é cheio de mistério e desafio. Esse nome significa o rei é justo. O termo Adoni-Zedeque, em Josué 10, versículo 1, deixa claro que a palavra Zedeque estava em voga na antiga Canaã.
Aqui é a primeira vez que a palavra sacerdote aparece. Antes do desenvolvimento formalizado do sacerdócio levítico, na família de Arão, esse termo era usado para indicar que o homem que recebia esse título era alguém santo, dotado de poderes psíquicos e espirituais, que era consultado como um oráculo. Esses antigos sacerdotes, fossem eles hebreus ou não, usualmente tinham um santuário, embora tosco, ao qual serviam. E também dispunham de ritos, orações, encantamentos e etc. Tudo que fazia parte do seu trabalho. Além disso, com frequência, era uma figura importante, social e politicamente falando. Esperava-se do sacerdote que servisse de mediador entre algum poder divino e os homens. E também que fosse capaz de pronunciar-se sobre questões éticas e legais, além de prever o futuro. Na antiga cultura hebreia, qualquer homem podia ser sacerdote se mostrasse possuir a capacidade para tanto. Mas durante o período patriarcal, o sacerdócio era desempenhado pelo cabeça de cada família. Os sacerdotes, por muitas vezes, tornavam-se líderes nacionais, conforme se vê no caso de Melquisedeque, que era sacerdote de El Elyon, o Deus Altíssimo, aquele que está sobre os outros deuses. Isso, segundo alguns estudiosos, apoia a ideia de que Melquisedeque fosse um sacerdote cananeu, que servia ao Deus que estava acima dos outros deuses, que os cananeus adoravam. Tanto El quanto Elion eram divindades cananeias bem conhecidas. A adoração cananeia a El Elyon tem sido associada a Yahvé e sua adoração. Melquisedeque era rei de Salém, Jerusalém, o que o tornava um rei sacerdote, o que serviu muito apropriadamente para ilustrar o mesmo ofício, ocupado em forma muito mais significativa pelo Senhor Jesus Cristo. Salém tem sido identificada com Jerusalém com base na referência bíblica de Salmos 76, versículo 2, e pela antiga menção a essa cidade nas cartas de Tel El Amarna, do século 14 a.C. As inscrições assírias referem-se a ela muito antes dessa cidade ter qualquer coisa a ver com o povo de Israel, mediante os nomes Uru-Salém e Uru-Salimu. Os Targums regularmente identificam-na com Jerusalém, conforme também o faz o Gênesis apócrifo. De fato, não era incomum, na antiga Canaã, que um rei servisse também de sacerdote. O título Deus Altíssimo, El Elyon, tem sido encontrado em materiais ugaríticos. A figura de Melquisedeque tem arrebatado a imaginação dos intérpretes. Daí haver tantas e tão variadas tentativas de identificação. As referências veterotestamentárias a ele aparecem em Gênesis e Salmos. No Novo Testamento, todas as referências acham-se na Epístola aos Hebreus. Mas há muitas tradições sobre ele, que aumentam tão escassas informações bíblicas. O autor do Tratado aos Hebreus faz dele um tipo de Cristo, o organizador do tipo de sacerdócio que Cristo tinha, que já existia antes do sacerdócio aarônico e até lhe era superior. Em Cristo, todos os tipos sacerdotais são cumpridos e ultrapassados, não havendo mais qualquer necessidade de um sumo sacerdócio terreno. Cristo incorpora em si mesmo todo o sacerdócio de que precisamos. Melquisedeque saudou Abrão, apresentando-lhe pão e vinho e abençoando-o no nome do Deus Altíssimo, El Elyon. Pão e vinho pode se referir a alimentos e bebidas de vários tipos, mas alguns veem na cena uma espécie de sacrifício religioso, algum rito ou cerimônia. Talvez tenha havido algum tipo de rito religioso de ação de graças diante da vitória, com bênçãos conferidas aos participantes vitoriosos. É possível que Melquisedeque, como tipo do rei dos reis que viria, tenha previsto as necessidades tanto do corpo quanto da alma dos presentes. O amor de Deus sempre provê o necessário, tanto para um quanto para outro. Até o próprio Arão, por intermédio de Abrão, pagou os dízimos a Melquisedeque, como resultado que o menor foi abençoado pelo maior. Foi Melquisedeque quem abençoou Abrão, pelo que também aquele era maior do que este, para nada dizer sobre Arão, que por esse tempo nem havia nascido ainda. Melquisedeque recebeu dízimos da parte de Abrão, de todos os despojos que este tomara do inimigo. Hermeneuticamente, Melquisedeque é importante porque ilustra um significado mais profundo da história, e como a história pode ser profética e simbólica, ilustra a unidade do Antigo e do Novo Testamento, ilustra a universalidade do ofício messiânico e sumo sacerdotal de Cristo, e também ilustra a abrogação das ordens sacerdotais do Antigo Testamento, por estarem todas cumpridas em Cristo.
É importante destacar que a opinião comum de vários judeus é que Melquisedeque seria Sem, filho de Noé. Outros supõem que ele teria sido um monarca cananeu da descendência de Cão. Outros ainda consideram um ser como Adão, diretamente criado por Deus, e que literalmente não teria ascendência humana. Também há aqueles que o identificam com Jó ou com algum outro personagem do Antigo Testamento. Todas essas conjecturas não têm base em que se possa confiar, sendo bem provável que ele não possa ser identificado com qualquer outro personagem conhecido. O fato de que ele não tinha pai nem mãe provavelmente significa que não há registro de seus ancestrais, e que profeticamente ele simboliza o divino filho profeta acerca de quem não se pode falar de qualquer linhagem terrena. É interessante notar que no contexto em que Abrão vivia, somos levados a considerar que só Abrão conhecia a Deus. Mas através desse capítulo fica claro que Deus se revela para muitos, além do que nós imaginamos. Nós temos a revelação de Deus através da natureza, que mostra que Deus existe e comprova o poder de Deus. Nós temos a revelação de Deus na própria Bíblia Sagrada, como revelação específica para a salvação do homem. Nós temos a revelação de Deus em Cristo Jesus, que é a imagem do Deus invisível, pois ele é Deus encarnado e revela a Deus de maneira específica aos homens. O próprio ser humano é uma revelação divina, porque ele é a imagem de Deus. O homem sabe que Deus existe porque ele mesmo foi feito à imagem e semelhança de Deus, com seus aspectos particulares que o diferenciam do restante da criação. Mas no caso de Melquisedeque, nós vemos algo interessante. Deus, de certa forma, está presente na cultura dos povos. Melquisedeque, mesmo estando dentro de um contexto idólatra, sabia sobre Deus. E assim como o povo de Melquisedeque, muitos povos sabem muita coisa sobre Deus. E é por isso que quando eles ouvem o Evangelho, eles têm ponte com a mensagem do Evangelho, porque eles não são pessoas que desconhecem Deus inteiramente. Eles conhecem a Deus pela natureza e também pelo testemunho deixado na cultura através da história. Então, Melquisedeque devia ter informações, conhecimento, através dos seus ancestrais ou de outros contextos culturais que o permitiam ser um sacerdote do Deus Altíssimo, ao ponto de ser considerado por Abrão. Portanto, muitos abrem seus corações para o Evangelho porque, através da sua experiência cultural e histórica, vão conhecendo alguma coisa que os preparam para receberem a revelação completa de Deus em Cristo Jesus. El Elyon significa Deus Altíssimo. É importante destacar que o nome El era comumente aplicado a Deus entre os povos de origem semita e tornou-se na Bíblia um dos nomes principais de Deus em sua forma singular ou plural, respectivamente El e Elohim. El significa poder, força. É nome usado de forma composta com outros títulos. Assim temos Deus Todo-Poderoso, em Gênesis 17:1, Deus, o Deus de Israel, em Gênesis 33, versículo 20, e El Betel, Deus de Betel, em Gênesis 31, versículo 13. Por sua vez, Elion é apelativo usado com frequência no Antigo Testamento para indicar o Senhor, em Salmo 78, versículo 35, por exemplo. Alguns estudiosos têm sugerido que El Elyon seria uma antiga divindade do santuário de Jerusalém que mais tarde veio a ser identificada com Iavé. Os macabeus foram chamados sacerdotes do Deus Altíssimo, no livro Assunção de Moisés. Em Salmos, Elyon é aplicado a Iavé. Nos versos 22 desse capítulo, Abraão jurou por Iavé, El Elyon. O versículo 20 é a primeira menção bíblica ao dízimo. É totalmente possível, contudo, que esse já fosse um costume fixo de sustento dos sacerdotes. Seja como for, o princípio veio a tornar-se parte integrante do judaísmo. Sem dúvida, o dízimo era um princípio observado por vários povos e não somente pelos hebreus. A prática existia entre os gregos, os romanos, os cartagineses e os árabes. Nessas culturas, tal como entre os hebreus, o dízimo fazia parte da piedade religiosa. Achamos algo similar na cultura helênica, no caso dos tarentinos, que deram dízimo depois de terem obtido uma vitória sobre os paucitianos. Um dízimo foi enviado a Delfos, nesse caso. No Antigo Testamento temos duas palavras. Azar, que significa 10, décima parte,
com o sentido de dízimo, aparece por 7 vezes. A raiz original desse termo significa acumular, crescer, ficar rico. Daí proveio a ideia de acumular um dígito, ou seja, um décimo. Outra palavra usada é maaser, décima parte, palavra usada por 32 vezes. No Novo Testamento, há 2 formas verbais e uma nominal, a saber, decató, dar uma décima parte, dizimar, que aparece somente por 2 vezes, apodecató, dar uma décima parte, dizimar, e que no grego é uma forma composta da primeira, e que figura por 3 vezes, e decate, significa décimo, uma forma ordinal usada apenas em Hebreus. A narrativa do livro de Gênesis não explica por que Abrão julgou ser necessário dar dízimos a Melquisedeque. O relato pode dar a entender que os dízimos eram dados por várias razões e em diferentes ocasiões. Podemos supor que essa era uma prática regular, mas não temos qualquer informação sobre isso, e nem sobre a forma que os dízimos podiam assumir. Em segundo lugar, há o caso de Jacó, o qual, após a visão que teve em Luz, devoltou uma décima parte de sua propriedade ao Senhor Deus, sob a condição de que fosse conduzido em paz e fosse trazido novamente à casa de seu pai. Seu irmão gêmeo, Esaú, além de outros, era seu inimigo, e Jacó carecia da proteção e da orientação divinas. O que Jacó fez, naquela oportunidade, foi tomar um voto e fazer uma promessa, e a sua parte na barganha consistia em dar a Deus uma décima parte de tudo quanto possuísse. Portanto, antes da lei, os dízimos já existiam, embora não parecesse fazerem parte regular do culto religioso. Em outras palavras, não havia preceito que requeresse o dízimo como um processo contínuo e específico. Porém, não se pode duvidar de que o dízimo era praticado pelos patriarcas antes mesmo de sua instituição legal. Os dízimos passaram então a ser usados dentro do sistema de sacrifícios, como parte do culto prestado a Yahvé, para sustento dos sacerdotes levíticos, e provavelmente esses fundos também eram usados para ajudar os pobres em suas necessidades. Há alusões a esse uso dos dízimos no tocante a deuses pagãos, como Júpiter, Hércules e outros. As coisas que eram dizimadas eram bem variadas: colheitas, frutas, animais do rebanho. Não era permitido escolher animais inferiores. Ao passarem os animais para a pastagem, de cada 10, um era separado como o dízimo. Produtos agrícolas podiam ser retidos, se o equivalente em dinheiro fosse dado, mas nesse caso, 1/5 adicional tinha de ser oferecido. Contudo, não era permitido remir uma décima parte dos rebanhos de gado bovino e vacum, desse modo, uma vez que os animais tivessem sido dizimados. Certa referência neotestamentária de dízimos sobre a hortelã, o endro e o cominho reflete um exagerado desenvolvimento da prática do dízimo em tempos judaicos posteriores. Algumas passagens falam sobre algumas modificações quanto à lei sobre o dízimo. O trecho de Amós 4, versículo 4, mostra que o legalismo e os abusos contra o dízimo já haviam invadido a prática. A Mishnah informa-nos de que tudo quanto era produzido e usado em Israel estava sujeito ao dízimo. Isso era exagerado ao ponto de incluir os mais ínfimos produtos. Os dízimos poderiam ser entregues aos levitas, tendo em vista a manutenção dos ritos religiosos. Mais tarde isso ficou mais complexo ainda. Os dízimos eram levados aos grandes centros religiosos. Quando convertidos em dinheiro, os dízimos eram postos em mãos apropriadas para serem gerenciados. Ao fim de 3 anos, todos os dízimos que tivessem sido recolhidos eram levados ao lugar próprio de depósito e seguia-se então uma grande celebração. Os estrangeiros, os órfãos, as viúvas, os membros mais carentes da sociedade, eram assim beneficiados mediante essa prática, juntamente com os levitas. Cada israelita precisava desempenhar a sua parte nessa questão dos dízimos, a fim de ser cumprido o mandamento divino. Uma décima parte dos dízimos recolhidos era usada no sustento dos levitas. Disso, uma décima parte era dada a Deus, para ser usada pelo sumo sacerdote. Aparentemente, havia um segundo dízimo, usado para financiar as festas religiosas. Um terceiro dízimo, ao que parece, era destinado aos membros menos afortunados da sociedade, o que ocorria a cada 3 anos. Alguns intérpretes, porém, supõem que o segundo e o terceiro dízimo eram o mesmo dízimo ordinário,
embora distribuído de modos diferentes. E nesse caso estava envolvido apenas um dízimo adicional, e isso somente de 3 em 3 anos. No entanto, nos escritos de José, temos informes de que, na verdade, havia 3 dízimos, sim, separados. Um para a manutenção dos levitas, outro para a manutenção das festas religiosas, e a cada 3 anos para o sustento dos pobres. Tobias 1, versículo 7 e 8, é um trecho que dá a entender a mesma coisa. Entretanto, há uma referência nos escritos de Maimônides que diz que o segundo dízimo do 3º e do 6º anos era distribuído entre os pobres e os levitas. E em face desse comentário, retomamos a outra ideia que fala em apenas 2 dízimos distintos, embora distribuídos de modos diferentes. Os dízimos sobre os animais usados nos sacrifícios eram consagrados a Yahvé, pelo que tinham um lugar especial entre os dízimos, estando diretamente envolvidos no sistema de sacrifícios e ofertas. Os dízimos eram levados a Jerusalém. Uma cerimônia era efetuada nessa ocasião, sob a forma de uma refeição. Se um homem não pudesse transportar a sua produção, ele podia substituí-la por dinheiro. A cada 3 anos, os dízimos podiam ser depositados no próprio local onde o homem habitasse. Mas nesse caso, o indivíduo ainda precisava viajar até Jerusalém a fim de adorar a Deus ali. Em relação ao dízimo no Novo Testamento, é evidente que Jesus reconhecia a natureza obrigatória dos dízimos, no caso da nação de Israel, mas está longe de ser claro que isso envolvia até mesmo a igreja cristã. Normalmente, os teólogos concordam que o Novo Testamento é um pacto de liberdade e que cada crente deve dar a Deus conforme o Senhor o fizer prosperar, sem ser obrigado, contudo, a contribuir com somas específicas conforme relatado na primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 16, versículo 1 e 2. Entretanto, esse texto não assevera diretamente como a igreja cristã deve contribuir, porquanto envolve especificamente uma coleta especial feita para ajudar os santos pobres de Jerusalém. Apesar disso, alguns estudiosos supõem que essa instrução paulina serve de princípio geral quanto aos dízimos no seio do cristianismo. O fato, porém, é que o Novo Testamento não nos dá qualquer instrução direta sobre a questão dos dízimos, embora frise a questão da generosidade, uma parte da lei do amor, no tocante a todas as nossas ações e culto religioso. Muitos intérpretes pensam que o silêncio do Novo Testamento é proposital, dando isso a entender que o crente não está sob a lei, incluindo a regulamentação sobre os dízimos. Antes, deveria ele ser guiado pela lei do Espírito. Isto leva em conta tudo quanto Paulo disse sobre o fato de que não estamos debaixo da lei. Abrão não se interessou pelo dinheiro. Disse ele ao rei de Sodoma: "Fica com o teu dinheiro." Abrão repeliu o que lhe for oferecido com um juramento. Esse é o primeiro incidente de um juramento registrado na Bíblia, mas é provável que esse fosse um costume bem antigo. Abrão estava fazendo um juramento por Deus, mostrando quão sério era ele, ao recusar receber qualquer coisa da mão do rei de Sodoma. Abrão apelou a Deus erguendo a mão. Um apelo foi feito a Deus. Isso mostra a fé de que Deus tem poder e que pode e quer agir a pedido de seu povo. Abrão já havia submetido a teste as suas orações. Ele deixou sua casa em Hebrom a fim de perseguir os saqueadores e deve ter orado muitas vezes ao longo do caminho, pedindo a segurança de seus entes amados. Deus é o Criador, mas também é o ser que cuida de sua criação. Através desse juramento, Abrão deixou claro que não queria obter a reputação de ter enriquecido graças ao rei de Sodoma. Ele tinha uma fonte mais nobre para suas riquezas: Deus. E é importante que se diga que o rei de Sodoma era um homem perigoso. Em alguma ocasião futura, ele poderia querer usar o episódio para explorar o bom nome de Abrão, com proveito próprio, é claro. É melhor deixar de lado certas pessoas. Abrão deixou claro que algum alimento foi consumido pelos jovens das coisas que faziam parte de Sodoma e que os homens que foram com ele tomariam cada um a sua parte. O texto não nos informa o que aconteceu com os saqueadores. Não nos é dito se eles morreram ou se foram tornados escravos de Abrão, ou se o rei de Sodoma os levou consigo para serem seus escravos. Essas eram coisas que normalmente acompanhavam as guerras antigas, mas coisa alguma nos é informada sobre essas indagações. O fato é que Abrão havia derrotado os 4 reis, o que não foi um feito insignificante. Os intérpretes judeus fazem esses reis representar a Babilônia, a Pérsia, a Grécia e a Roma.
todos os quais mais tarde se tornaram opressores de Israel, mas que foram caindo um por um. Seja como for, a lição moral e espiritual é clara. Somente através da ajuda divina podemos obter vitórias significativas de qualquer modalidade. Embora, como é óbvio, tenhamos de fazer nossa parte. É necessário que tenhamos em mente que o homem decidiu se afastar de Deus ao desobedecê-lo e que, desde então, a iniciativa de reaproximação tem sido de Deus. Deus buscou Adão, mesmo após o pecado entrar no mundo. Deus estabeleceu a sua aliança com o primeiro casal e sempre procurou preservar a vida do seu povo para que a sua aliança fosse cumprida. Infelizmente, os que ignoram o chamado de Deus, assim como Caim, trazem juízo sobre si. Deus enviou juízos sobre a humanidade ao longo da história, mas sempre preservou o seu povo, pois ele cumprirá a sua promessa. E este texto nos mostra com muita clareza que Ló, mesmo tendo sido seduzido e enganado pela riqueza aparente deste mundo, misturando-se com homens ímpios e perversos, foi alvo da compaixão de Deus. Segundo Calvino, Deus levantou Abrão como vingador e libertador de Ló, para resgatá-lo, quando cativo, da mão do inimigo. Nesse ato, a incrível bondade e benevolência de Deus para com seu próprio povo se tornam evidentes, posto que, por amor de um homem, Deus preservou, por certo tempo, muitos que eram totalmente indignos. Eu termino esse vídeo lembrando que todo aquele que deseja seguir seu próprio coração e fazer escolhas baseadas naquilo que os olhos veem, estará agindo como Ló, e as consequências poderão ser desastrosas. Mas todo aquele que confiar em Deus e agir segundo os seus preceitos, estarão agindo como Abrão, e a vitória certamente virá. E lembre-se de que, entre tantas lições que esse texto maravilhoso nos apresenta, devemos considerar que a existência de Deus está para além da igreja. Como disse Luiz Saião, Deus não é uma rádio que só pega em certo lugar. Deus é soberano e é mais conhecido do que imaginamos. E isto deve nos fazer levar o Evangelho de Cristo para as pessoas, pois quando você menos imaginar, você notará uma grande necessidade e interesse no coração das pessoas. Compartilhe a palavra de Deus, porque o fator Melquisedeque está mais do que presente na sociedade. Após a oração, não deixe de dar o seu like, de fazer o seu comentário, de compartilhar muito essa mensagem, para que vidas sejam transformadas pela inerrante, infalível e incomparável palavra de Deus. Ore comigo. Senhor Deus, desejamos com todo o nosso coração caminhar em Teus conselhos e seguir os Seus preceitos. Não permita que nos afastemos de Ti para seguir o que este mundo oferece. Os que confiam neste mundo perecerão com ele, mas os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Que assim seja conosco, que o Senhor nos sustente e nos permita continuar vencendo as batalhas que se levantam diante de nós diariamente, no poder de Jesus, o Supremo Rei, Sacerdote e Profeta. Amém.